Algumas pessoas nascem com o dom de fazer alegria em milhares de pessoas. A força e a dedicação, junto com o dom, te faz especial. E com isso vem a admiração e o respeito por tudo que pensa e faz. Por isso, não importa onde esteja, uma estrela, mesmo que esteja apagada, nunca deixará de ser uma estrela. Lucas Rodrigues Moura da Silva, mais conhecido como Lucas Moura, nasceu em São Paulo em 13 de agosto de 1992. Hoje, com seus 30 anos, ele atua no Tottenham. Venha comigo e entenda como tudo isso começou. Iniciou sua carreira na escola do ex-jogador Lucas Miguelão, em Diadema, São Paulo, onde foi apelidado de Marcelinho por sua aparência e semelhança do ex-jogador. Aos 10 anos, Lucas foi para o Corinthians, onde permaneceu nas categorias de base por 3 anos até seus 13 anos. Na mesma época em que chegou ao Corinthians, os dirigentes do São Paulo o convidaram para ingressar na categoria de base. Na época, os pais do jogador estavam preocupados com a rotina de seu filho, temendo na queda dos resultados escolares e também no desempenho como jogador. Lucas estudava pelas manhãs e treinava à tarde. O jogador, acompanhado de seus pais, pegava 2 ônibus para ir e outros 2 para voltar para casa. Preocupado com o dia a dia e o método de fortalecimento físico do filho, os pais dos jogadores foram atrás dos dirigentes corintianos, porque eles queriam pedir para que seu filho tivesse um acompanhamento de um nutricionista, para que o jogador pudesse construir massa muscular adequadamente. Também foi solicitado que encontrasse uma escola próxima ao clube e um alojamento para que seu filho não se sobrecarregasse e corresse o risco de queda de rendimento escolar e também no futebol. Seu pai revelou mais tarde em uma entrevista que na época os administradores responderam que não poderiam ver isso agora. Ele esperou uma solução por 3 anos, mas sempre recebeu as mesmas respostas dos administradores. Após o término do contrato com o Corinthians, o pai do jogador foi convidado para visitar o CT de Cotia de São Paulo. Ficou satisfeito tanto com a organização do trabalho das classes primárias, quanto o fato que o clube também exigia um bom desempenho escolar dos jogadores. Lucas chegou ao São Paulo aos 13 anos de idade. Ainda conhecido como Marcelinho, logo na sua primeira semana em que o Lucas começou a treinar no novo clube, o pai do jogador se viu na mesma situação que havia passado antes, quando o Lucas chegou ao Corinthians. A direção de São Paulo convidou o jogador para treinar nas categorias de base, porém dessa vez a situação era inversa do que havia acontecido antes. Dessa vez foram os dirigentes do Corinthians que convidaram para que o jogador voltasse a treinar nas categorias de base do time alvinegro. Só que o pai do jogador optou em manter seu filho nas categorias de base de São Paulo. Logo após sua chegada ao clube, o desempenho futebolístico do jogador melhorou, e logo no primeiro ano no novo clube, Lucas foi campeão paulista em sua categoria. Atuou nas categorias de base do clube até atingir a faixa etária dos jogadores que disputam a Copa do Futebol Júnior, que acabaram fazendo com que o técnico de São Paulo tivesse interesse e acabou sendo integrado no elenco profissional. Estreou-se profissionalmente no jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, no dia 8 de agosto de 2010. A partida encerrou empatada. Após jogar como titular pela primeira vez, Lucas passou a atuar como titular nos jogos seguintes, após ter feito boas atuações em campo e ter marcado seu primeiro gol como profissional em sua 4ª partida. Como titular contra o Atlético Mineiro, no estádio de Ipatingão, em Minas Gerais, nesse jogo foi destaque de São Paulo, porque além de ter empatado, Lucas criou uma jogada que terminou em gol de Fernandão e levou São Paulo à vitória. Lucas começou a conseguir mais vaga entre os titulares e melhorou muito seu desempenho nas partidas. Lucas começou a receber cobertura da imprensa graças ao seu desempenho em campo e chegou a ser assunto até de discussão entre os presidentes de São Paulo e do Corinthians. O debate começou depois que o presidente do Corinthians, André Chances, começou a acusar o São Paulo de ter roubado o jogador das categorias de base do clube. Porém, após ter se destacado entre o jogo contra o Palmeiras, o pai do jogador recebeu em sua casa a visita da equipe de reportagem. Tratou de explicar detalhadamente o caso sobre o suposto roubo do jogador
Ele revelou que o jogador saiu do Corinthians com 13 anos e que o clube não colaborou com as condições que ele tinha pedido por 3 anos. Então resolveu sair do clube e tentar em outro lugar. Foi quando o São Paulo abraçou o jogador e deu a oportunidade. Com 9 partidas como profissional, apelidado de Marcelinho, o jogador pediu para ser chamado pelo nome verdadeiro, o que não havia pedido antes, porque achou normal, mas resolveu mudar porque queria fazer o seu nome na história do futebol, sem comparação. No Campeonato Brasileiro de 2011, Lucas se tornou o artilheiro mais jovem do São Paulo da história da competição. Ele marcou 9 gols durante o campeonato, depois de uma brilhante segunda temporada. Porém, Lucas começou 2012 muito criticado pelo seu individualismo, mas deu a volta por cima e se tornou a principal arma de ataque do tricolor, ao lado de Luiz Fabiano, marcando os gols importantes, como o único contra o Curitiba na primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil. Na partida seguinte contra o Atlético Mineiro, Lucas alcançou a marca de 100 gols pelo São Paulo. Em 12 de dezembro de 2012, Lucas fez seu último jogo pelo São Paulo, antes de apresentar para o Paris Saint-Germain. No jogo, Lucas fez um gol e deu uma assistência para o segundo gol de São Paulo, na vitória do clube sobre o Tigre da Argentina, pela final da Copa América, onde o tricolor foi campeão. Em 8 de agosto de 2012, o São Paulo anunciou a venda de Lucas para o Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros, tornando-se a segunda maior transferência da história do futebol brasileiro, superando o Oscar, que tinha se mudado para o Chelsea algumas semanas antes. Lucas fez a sua estreia oficial pelo PSG em 11 de janeiro de 2013, contra o Ajax em uma partida pelo campeonato francês. O jogo terminou empatado em 0-0 e o Lucas jogou 8 minutos e quando foi substituído foi aplaudido e seu nome cantado. Em 5 anos no PSG, Lucas nunca alcançou o potencial esperado pelo clube, fez 229 jogos pelo time francês e fez apenas 46 gols e 49 assistências. Um rendimento muito baixo para um jogador que apareceu no clube como favorito na época. No início foi titular e conquistou títulos, mas também lutou para se adaptar e enfrentou forte concorrência. Depois dele veio Cavani, depois Di Maria e depois Draxler. Todo mundo tirou um pouco de espaço do brasileiro. Em 2017 veio o maior golpe, entre as que marcaram para sempre a vida do jogador, a goleada do Barcelona por 6-1 nas oitavas de finais da Liga dos Campeões. Para o técnico do PSG, Lucas não cumpriu funções táticas fundamentais, e isso teria contribuído para a derrota avassaladora. Aquela derrota foi crucial para o Lucas perder a vaga na equipe como titular. No entanto, Lucas insistiu bastante ainda no PSG. O jogador sentiu que tinha que cumprir o investimento que teve em contratá-lo. Ele acreditava que poderia mudar a opinião do treinador e convencê-lo a lhe dar outra chance, apostando nos treinos e dedicação ao máximo. Às vezes ele demonstrava tanta confiança que até consolava os pais. Ele acreditava muito no seu potencial. Ele estava focado e treinando muito. Ele realmente acreditava que a hora dele ia chegar. Por quê? Era a pergunta que não saía da cabeça do Lucas. Era final de 2017 e ele teve uma reunião pessoal com o técnico do PSG para discutir planos futuros. As palavras foram diretas e curtas. O PSG não contava mais com sua participação no elenco e que ele estava livre para procurar outros clubes. Naquele momento, certamente passou um filme na cabeça de Lucas, pensando por que isso está acontecendo. Se eu estou me dedicando e focando ao máximo, o jogador não rebateu, não discutiu, não falou nada, mas colocou em sua mente que mudaria o ponto de vista do treinador e voltaria em campo como antes. Mas não aconteceu. Apesar de ter melhorado seus rendimentos em campo, o treinador não escalava Lucas nos jogos. Essa ausência em campo repercutiu na seleção brasileira. Por não mostrar o seu futebol, Lucas não tinha espaço na seleção, mesmo muitas pessoas achando que ele tinha um potencial de assumir a ponta direita naquela época. Em seu momento mais fraco, Lucas achou que voltar para o Brasil seria o mais adequado. Naquela época houve interesse de alguns clubes, inclusive o São Paulo, onde foi feliz. Mas a família de Lucas o convenceu ao contrário. Lucas percebeu que aquele clube não era mais para ele, então ele aceitou que era a hora de seguir em frente em sua vida.
Com o biotipo e o estilo de jogo, o atacante agradava vários clubes ingleses, que acompanhava desde a categoria de base, ainda no São Paulo. O Manchester United tinha interesse no jogador, mas o Tottenham o conquistou. O brasileiro conheceu o planejamento da equipe e em nenhum momento o Pochettino disse que Lucas ia ser apoio. Lucas conseguiu sair do buraco e o Pochettino foi fundamental no processo. Em campo, o técnico pressionou a mudança significativa na postura do brasileiro e posicionou de uma forma mais centralizada. Essa mudança provocou uma evolução no jogo do atleta. Fora de campo, estabeleceu uma relação direta com o Lucas, que restaurou a confiança do jogador. Apesar do Lucas não conseguir virar a estrela mundial do futebol, ele contribuiu muito por onde passou, fazendo a diferença com jogadas e gols inacreditáveis. Muitos torcedores sentem que o Lucas poderia ir muito mais além. Talvez por falta de oportunidade ou por não estar no lugar certo na hora certa, ele não conseguiu demonstrar todo o seu futebol. Pelo menos é o que acham os torcedores. Mas uma coisa é indiscutível: o moleque nasceu para isso. A bola chegou na área, Lucas! Is he going to get another? Lucas Moura still going! And Sissoko. And here goes Lucas Moura! Almost finds Dyer. Lucas Moura! A few options in the middle. Lucas Moura! Hey, dit is even later. Trippier, die bereikt Lucas Moura. It's a good one. Lucas Moura 2-0. Harry Kane into the area.